Grande Dilson. Vamos nós. Tá me ouvindo? Fala, Dilson. Tô te ouvindo bem. E você, Tranquilo? me ouve bem? Tô, Tranquilo. agora tô te ouvindo bem. Aprender aí, mexer com esse trem aí. Nada, isso é moleza, rapaz. Difícil é ter o coração que a gente tem. Isso é O verdade, resto, cara. o resto é mole. E aí, meu Legal, amigo, cara. tudo bem com você? Tô joia, cara. E você? Como é que tá essa vida aí Tranquilo. com os hermanos? Cara, aqui tá brabo, aqui tá tudo fechado mesmo, não tem. Polícia vai peitando você na rua se você passa do supermercado mais perto da sua casa, manda você ir pra casa. Caraca, Aqui não tem muita opção, não. Mas tá bom. tá Pelo bem. menos aqui tá tendo menos casos no total do que o total de mortes no Brasil, então tá tranquilo. Ó, isso é bom, bom sinal, não Aqui sabia não. no estado que eu moro tem duas mortes até agora, em um mês. Ó, Tá, e- tá tranquilo, assim. que bom, que bom. Vamos lá, Dilson. Vou pedir para Vambora. você se apresentar para a gente de quando pegou o vírus até hoje. Deu uma travada aqui, Bea. Então, vou pedir para você contar a sua história desde quando você se apaixonou pelo basquete até Uhum, hoje. tá joia. Quer começar de uma vez? Vambora? Tô olhando Sim, ali a vai lá, hora. pode ir. Então, beleza. Cara, primeiro, agradecer aí pelo convite, né? Pela possibilidade de estar aqui falando um pouco, né, sobre basquete. A gente gosta tanto, né? Conversa muito pelos bastidores aí, no dia a dia, mas poder ter uma exposição assim é gratificante. Fico feliz e te agradeço aí pela Nada. lembrança. A outra é que você me botou numa saia justa, né, cara? Pô, representar Minas Gerais é complicado. Para um Fluminense, né, cara? Mas tá Ah, valendo. mas você tá aí há muito tempão, faz um É, lindo não. trabalho em Juiz de Fora. Então, vou começar a falar sobre isso aqui. Então, Bia, eu sou natural de Três Rios, né? Não só tive uma participação lá, mas também sou natural de lá. E na década de 90, ali, início dos anos 90, com o boom da NBA, né? O boom da NBA conseguiu chegar em Três Rios. Cidadezinha do interior, não havia uma cesta de basquete na cidade, no Sesc. E umas pessoas assim que praticavam, mas assim, quase não se sabia que existia, né? O boom da NBA, Michael Jordan, 91, 92, cativou ali um grupo grande de pessoas, virou uma moda, né? Pelo menos lá em Três virou a moda, o basquete virou moda. E foi nessa que eu apareci aí, que o basquete apareceu na minha vida. E aí, alguns amigos em comum praticavam, aí na casa de um amigo ou outro a gente jogava, e foi só crescendo. Para alguém que só jogava futebol como esporte coletivo antes e não era muito bom, eu cresci um pouco antes que todos, tenho essa altura desde os 13 anos, então isso ajudou bastante aí a ter um destaquezinho no início e ajudou bastante também a ganhar confiança, e a partir daí o basquete passou a fazer parte da minha vida e cada dia foi aumentando aí o interesse e a vontade. E durante toda essa fase aí de adolescência, né, o basquete ele foi vivenciado em Três Rios. Havia só as escolas que praticavam, que tinham jogos escolares, né? E nós jogávamos basquete pela escola e no Sesc. O Sesc tinha uma estrutura em que as peladas eram lá no Sesc. O Sesc E até hoje é a quadra que joga o time do Pipe lá, não é? agora reveza um pouco com o SESI, mas se a gente puder brincar, é Ah, o. É SESI, desculpa, desculpa. Não, É mas na SESI. época do Carioca e tal, sempre foi o Sesc mesmo. E foi aonde todos nós começamos, assim, né? O Sesc sempre abria as portas lá para o pessoal jogar. E eu e o Pipo, por exemplo, éramos de escolas diferentes, né? E éramos rivais. Mas da rivalidade surgiu a amizade, e aí depois, quando no final ali do período de escola, né, 17 anos ali, a gente começou a jogar junto pela cidade, em Jai, e criou uma geração de novos praticantes do basquete. A moda passou
e alguns foram ficando, né? E aí, logo em seguida, eu, no caso, vim para a faculdade, vim estudar em Juiz de Fora, e realmente, desde então, já fazem 24 anos que eu estou aqui em Juiz de Fora, de forma alternada, mas escolhi como minha cidade de vida, né? E aí, quando vim para Juiz de Fora estudar, na altura, em Três Rios, fica a 60 quilômetros daqui, Bia. Eu não sabia que aqui tinha basquete com tanta intensidade como tinha na época. Existia o PBF, não sei se você se lembra PBF, de... quando eu jogava juvenil, tinha Projeto Basquete Futuro. E jogava carioca aí no Rio, né? Sim. E o PBF tinha uma estrutura de clube grande, assim, tinha todas as categorias, tinha jogadores contratados. E eu vim lá da cidadezinha pequena, né? Jogava bem lá, nunca tinha sido reserva lá, cheguei aqui e fui treinar. Com 18 anos no juvenil, era o 18º jogador, né? Mas estava vivendo um sonho, né? E estudando e jogando. E logo no segundo ano, como atleta lá do PBF, era um jogador assim razoável para medíocre, já surgiu a possibilidade de trabalhar com escolinha e fazer parte ali de algumas equipes de formação e tal. E aí começou o envolvimento aí direto assim como treinador também. Depois fui jogando também, Gime, aqui por Juiz de Fora, Jai, às vezes por Três Rios, outras situações, mas como jogador aí foi encerrada ali a parte ali na parte universitária mesmo, joguei só esse período e comecei a embrenhar aí por os outros campos do basquete. E o primeiro contato como treinador foi no PBF mesmo, de uma maneira formal, né? Não sei se você conheceu, o professor Zé Ricardo, um grande técnico aqui, um grande amigo agora, me abraçou na altura. Já tinha sido campeão mineiro em outras ocasiões. E hoje é um grande amigo, um amigo mesmo do peito, mas na época acreditou em mim, me deu a oportunidade de treinar algumas equipes na escolinha, depois ser auxiliar técnico, junto com outro amigo também, o Henrique Mansur, não sei se você conheceu. E aí começou essa história aqui. E paralelamente a isso, Berro, lá em Três Rios a gente manteve a amizade, né, eu e Pipe, desde sempre. E a gente fala o Pipe, né, porque estamos aqui em casa, né? O Carlos Sim. Felipe, grande treinador lá de Três Rios, atualmente 2 vezes vice-campeão aí da LSB, carioca, né? Nós mantivemos a amizade que mantemos até hoje e sempre tivemos o sonho de fazer Três Rios aparecer no cenário aí do basquete. E aí fizemos juntos um projetinho, ainda estávamos na faculdade, ele em Niterói, eu em Juiz de Fora, e uma vez por semana eu ia a Três Rios, ele vinha um dia mais cedo de Niterói para Três Rios, mobilizamos uns garotos lá e aí começou o projeto em Três Rios, acho que, se eu não me engano, em 99, 2000. Mas depois eu fixei mais aqui em Juiz de Fora e ele continuou tocando lá o projeto. Logo em seguida, eu tive a oportunidade de ir a Portugal, fazer um intercâmbio de estudos, né? E um pouco antes de formar, eu tive essa experiência, lá treinei um período, mas não tive muita oportunidade de ingressar numa equipe como treinador nem nada, mas foi um bom contato, fiz um bom contato lá. E voltei para Juiz de Fora e continuei aqui investindo na área da educação física e do basquete, lá apoiado pelo PBF, trabalhando lá. E aí, nessa altura, eu já defini que eu tinha 2 opções e 2 sonhos na carreira, né? Um era ser treinador de basquete, ou estar com o basquete de alguma maneira muito intensa, e a outra era ter a carreira acadêmica, ser professor universitário na área de educação física. E aí, desde então, fui traçando esses 2 objetivos aí de forma paralela, né, dentro do possível. Se eu falar demais, você me interrompe. Outro dia você me assustou, falou que teve Não, um eu quero que colega, você fale mesmo. teve um colega que gastou 50 minutos na apresentação dele, pô, é complicado. Eu vou falar assim, vamos ficar aqui até amanhã. Você me Não, vai, interrompe aí. pode ir, tranquilo. Então, show. De noite é que é brabo que chega uma hora que eu sinto sono, mas agora é mole, vai. Vai chegar as partes mais engraçadas. Aí, num período pós-formatura, né, depois de formado, surgiu a oportunidade de voltar para Portugal para o mestrado. E aí eu embarquei, né? Vamos investir no segunda opção, né? Na segunda opção, numa das opções, né? De ser professor universitário. E assim foi, assim, com a mochilinha nas costas, um dinheirinho no bolso, vamos lá, vamos ralar lá, ver o que dá. Aí fui para Coimbra, Portugal. E durante esses 6 meses foi meio tenso,
eu era árbitro aqui também em Minas Gerais, era árbitro da Federação Mineira, fiz um curso. Então, E aí, por isso você tem problema no coração. ser É isso. árbitro. Agora eu Mas, entendi. Eu ia te mas perguntar. você sabe que eu não sei você, mas quando eu era árbitro eu gostava mais do que quando eu era técnico, cara, porque acabava o jogo, eu ia para casa e esquecia, entendeu? O coração É sofria isso, menos. você não fica digerindo o jogo, né? É. Mas aí a É, primeira oportunidade com basquete lá em Coimbra foi como árbitro, cara. Eu fui árbitro, até que ajudava um pouco a sustentar, né, financeiramente. E aí sim. não sei de onde surgiu uma família de amigos lá, chama família Rebelo, me indicou para ser técnico do nada. Eu nem sabia que eu ia ser técnico um dia. Me indicou para ser técnico no Olivais Futebol Clube. É um clube muito tradicional lá em Coimbra, muito forte no feminino, no basquete feminino. E aí eu fui, aceitei o convite, tinha acho que 24, 25 anos talvez, para ser técnico do Sub-21, lá de Portugal, e lá de Coimbra. E aí, pô, eu acho que o impulso para querer investir um pouco na carreira de treinador. Pô, fiquei 2 anos com essa equipe, fomos 2 vezes campeões regionais, depois fomos vice-campeão da Taça Nacional, foi uma experiência assim fantástica. E paralelamente estava estudando, né? Então chegou um momento em que eu estava para terminar o mestrado e saber se continuaria por lá ou se voltava. E aí surgiu a oportunidade de ser professor substituto aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Aí eu falei, poxa, então, basquete, Portugal, o pessoal conhece pouco, né, de basquete em Portugal, né? Em termos internacionais, né, Bel? Não tem muita representatividade. Mas Cara, eu me lembro assim, o meu pai é muito amigo do Charuto, Uhum, foi padrinho de casamento do Valdir Cocardo e da Mila. uhum. Então eu convivi muito com eles esse um tempo de garoto, e eu me lembro do Charuto abandonando tudo e indo para lá para ganhar dinheiro, para jogar, assim, É. anos 90 por aí. Foi uma época boa do basquete em Portugal. Não, todo mundo, quando eu voltava, falava assim, pô, mas basquete em Portugal, eu sempre falei a mesma coisa, cara. Sempre falei da mesma maneira. Cara, não tem representatividade internacional, mas lá, depois do futebol, que é no país, na Europa, no maior parte do mundo é o esporte número um, é o esporte mais praticado, cara. No distrito de Coimbra, tinha 6, 7 clubes com todas as categorias, e o distrito de Coimbra era do tamanho de Três Rios, pra você ter uma ideia. Então, assim, eu vivi o basquete ali competitivo durante 2 anos muito intenso. Todo final de semana, jogo, viagem. Foi uma experiência de participação competitiva assim que me engrandeceu muito, né? Me engrandeceu demais. E adaptar a sua vida a outra cultura. Tem uma história engraçada também, né? Que adaptar a maneira de lidar com o basquete em outra cultura, né? Tinha um movimento que eu aprendi aqui com o Zé Ricardo, que era o chamado um posicionamento ofensivo que a gente dava o nome de cruzeiro, porque os jogadores ficavam contra a zona, que os jogadores ficavam meio que posicionados assim numa formação que parecia o Cruzeiro do Sul, né? E aí eu cheguei lá em Portugal, montei pro tio, vamos fazer a situação Cruzeiro e tal, não sei o que, dei as costas. Eu dei as costas, os atletas nem saíram do lugar, né? Ô, Dilson, o que é essa história de cruzeiro? Porque, não, o Cruzeiro do Sul. Eu falei assim, pô, o que é? Porque no hemisfério norte não tem a constelação Não Cruzeiro do chega. Sul. Né? Aí, então, teve essas experiências, assim, eu cresci muito, foi muito legal. Mas aí surgiu um momento de definir se eu continuaria lá, se eu voltava para cá, e aí surgiu a oportunidade de entrar no ensino superior aqui, que era um dos meus objetivos, e eu vim embora. E aí vim embora e comecei a ser professor universitário aqui na região, em Juiz de Fora. Comecei a dar aula também na Castelo Branco, ali num polo em Três Rios, como professor universitário. Terminei o mestrado e me envolvi, assim, nunca deixei de me envolver com basquete. Continuei envolvido aqui com o PBF, já numa outra fase. O PBF já estava numa fase de reestruturação, né? É, E em 2007, o Pipe e eu, nós sentamos, o Pipe continuou fazendo um trabalho fantástico lá em Três Rios, liderando lá um grupo de meninos que começaram a praticar basquete lá com aquele nosso projeto iniciado em 2000, 99. Tinham disputado um torneio chamado Rio Open, não sei se você se lembra, Lembro, lembro, e, lembro. e os meninos tinham Era ido atrás da bem. capela da base, né? Isso aí. Aí os meninos tinham ido bem, o Pipe estava empolgado, eu também. Aí nós sentamos um dia, eu me lembro direitinho o bar que nós estávamos. Na época eu não bebia cerveja sem álcool ainda não. Aí vamos disputar o Carioca. Aí entramos naquela onda em 2007 e aí o basquete passou a ter
uma presença mais intensa aí aqui no Brasil de maneira competitiva, né? E aí foi durante 2007, 8, 9, 10 e 11 como treinador das categorias lá de 3Is, primeiro sub-17, depois terminamos no sub-19 ali. Foi uma experiência competitiva fantástica, fizemos muitos amigos. Para quem é de uma cidade pequena, todo final de semana ou tá no Vasco, ou tá no Flamengo, ou tá no Botafogo, é fantástico, foi um aprendizado grande, conviver com muita gente que a gente só conhecia de nome. Foi quando a gente se conheceu, talvez não tivéssemos tanta proximidade na época, né? Mas foi, me lembro bem. Eu me lembro de E você em São Sebastião do Paraíso, a gente sentando lá para conversar, boa, boa, aquela foi, química foi. lá 2012, 2012. eu acho, né? Teve até o Sérgio Hernandes e tal. Enfim. Foi, foi. E aí aquele projeto foi assim, talvez um grande lançamento aí de uma intensidade maior no basquete e gerou aí muitos dividendos, né? Não só esportivos, mas também sociais. O mais importante para quem era natural lá de Três Rios, que quando nós começamos só tinha uma tabela na cidade, né? Saber que ficou uma cultura, né? Você vê que hoje em dia, eu se eu quero bater uma peladinha, eu falo qualquer um, vou lá em Três Rios, lá a pelada é boa. Que tem uma galera que continuou, foi dando sequência, foi querendo aí criou-se uma cultura esportiva dessa modalidade numa cidade em que não havia uma previsão e graças àquele período, eu acho que principalmente. Gerou alguns dividendos também esportivos, né? Hoje nós temos aí um expoente que passou por lá, que joga hoje em alto nível, o Gerson, que está lá em Rio Claro. Temos o William, que jogou no Sul, e vários outros meninos aí. Se eu ficar citando aqui, vou ser até Não, injusto com até alguns. hoje no cenário carioca, que é o que tem adulto hoje é LSD, pô, Três Rios lá, o time do Pipe é altíssimo Então, nível, tá nas esse, cabeças sempre. esse, esse grupo agora que mantém aí é a base desses meninos que agora são jovens, são dessa época, né? Desse período aí de Campeonato Carioca. É engraçado que, assim, nos primeiros anos a gente perdia muito, né? Depois, nos outros anos, continuou perdendo, mas menos, né? Mas, assim, sempre trabalhávamos ali com uma perspectiva a longo prazo, mesmo sabendo que o longo prazo poderia não acontecer conosco, né? E Claro. isso agora faz a gente ter uma certeza ali que o trabalho era bem direcionado. Muitos meninos que passaram por ali depois tiveram muita facilidade em inserir-se em outros contextos, né? A gente deu um retorno bom pra gente aí do trabalho feito. Aí depois de 3 anos, né, houve alguns contratempos aí emocionais que afetaram aí a máquina perigosa, né, que é o coração. Aí eu fiquei um pouquinho afastado das quadras. Como é que foi isso aí? Não, Você surgiu fez um uma. transplante? Então, eu já tinha uma doença cardíaca assim pré-existente, né, arritmias e tal, e aí trabalhando muito, né, profissional, quem trabalha com esporte, com educação física, a gente vive, corre muito, né, trabalha muito, né. Então, acho que o meu organismo não aguentou alguma coisa, ou apresentou alguma patologia que já tinha existente, e aí eu precisei pôr um cardiodesfibrilador implantado. No meio da temporada de 2011, a gente estava bem, tínhamos ganho daquele time do Fluminense que foi 3 vezes campeão juvenil. A gente fez um jogo lá em Três Rios, conseguimos ganhar dele Vocês lá. foram Foi para a muito. final do estadual, eu me lembro disso. Vocês foram para a Não, final do estadual, não não, foi? afinal não. A gente chegou no playoff, né? Quase eliminamos ali o favorito. Foi. Aí nesse período eu tive que dar uma parada. E foi importante para cuidar da saúde. E aí no ano seguinte eu estava em dúvida ainda se dava para voltar, ser treinador e tal. E paralelamente a isso também dava aula, né, Berro? Nas faculdades particulares Sim. e fui substituto outras vezes, igual eu falei, né? As duas carreiras ali seguindo paralelas. E aí em 2012 tive uma experiência aqui no Esporte Clube de Juiz de Fora, foi uma experiência curta, mas foi boa para mostrar que dava para continuar, mesmo com a saúde ali cambaleando. Você sabe como é que é isso, né? A gente fica na dúvida se vai dar Aí, para eu tô voltar, com se não medo até vai. agora, né? E aí, em 2013, cara, aqui em Juiz de Fora, eu sempre fiquei com o desejo de. Aí depois, assim, fiquei tempo bom lá em Três Rios, né? Mas aqui em Juiz de Fora, onde eu morava, eu voltava todo dia, né? Eu não tinha tido a oportunidade de ser treinador, assim, num nível maior, com as pessoas acompanhando mais. Então, sempre tive esse desejo de aqui em Juiz de Fora estar num projeto, assim, mais forte.
E aí, em 2013, o SESI resolveu montar basquete. Tinha um projeto, um programa muito grande no SESI Minas, que era o Atleta do Futuro. E aí resolveram montar basquete aqui em Juiz de Fora. Pô, isso aí foi fantástico, cara. Por 2 anos assim, montei a estrutura lá. Não tínhamos atletas, foram surgindo atletas de outros lugares, os amigos vão ajudando, né? Um aqui, outro ali, mas o SESI tinha dinheiro. Aí nós jogamos 2 campeonatos mineiros, sub-17, né? E sub-15 também, e depois sub-13 num ano, com regional. E um desses times eu tive que sair no meio da temporada, porque aí eu passei num concurso para professor efetivo na universidade. Aí falei, não, peraí, vamos lá. Um cardíaco já, né? Ou vamos arriscar a carreira de treinador, ou vamos garantir aqui o futuro, né? Aí eu passei no concurso, não tinha que escolher. Aí no meio da temporada eu acabei largando o time, mas esse time, no ano de 2014, com um outro treinador, chegou a terceiro lugar no estado de Minas Gerais aqui, estadual. Foi um resultado, assim, ao meu ver, um dos maiores resultados aqui da cidade, aqui nos últimos 20 anos, talvez, porque em Minas, você sabe, né? É tudo muito concentrado, assim, o nível de basquete é muito forte em BH, e beliscar ali alguém em BH já é difícil, beliscar alguém ainda, além de Uberlândia, também é muito difícil para as outras partes do interior, então foi uma geração aí que conseguiu fazer um bom trabalho. E aí, de lá para cá, eu comecei a investir na carreira acadêmica mesmo, Biel. Aí tive também um outro contratempozinho, né? Que ensinou mais pra gente, que aí sim, a máquina não aguentou mesmo, o coração precisou fazer um pit stop ali e trocar. Depois, se quiser mais para frente, a gente fala disso. E aí eu fiquei um tempo afastado e depois Não, pode quando falar voltei, agora. Aí você fez o transplante. É isso? isso, aí fiz um transplante cardíaco, né? Fiquei aí um ano fora de casa, né? Uns 8 meses internado, depois mais uns 6 meses aí para recuperar em São Paulo. E aí depois voltei para Juiz de Fora. E aí voltando em Juiz de Fora, voltei depois de alguns meses, pude voltar a trabalhar, né? Fiquei com quase uns 2 anos aí de recuperação e tal. Aí quando voltei a trabalhar na universidade aqui, onde eu vim estudar, que era a minha segunda casa, né? E botei uma coisa na minha cabeça. Eu vou ser professor universitário, mas vou só estudar e vou só ensinar e trabalhar com basquete. E a oportunidade aqui me proporcionou isso, me proporcionou isso. Aí, hoje em dia, eu sou professor aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, ministro de disciplina de basquete, coordeno projeto de basquete, pesquiso basquete, estudo basquete, falo de basquete. E aí consegui juntar as duas coisas, Bia. Aí eu estou feliz da vida agora. E tem um projeto fantástico aí que, por causa da Copa Serrana, eu tive a oportunidade de conhecer. Conta pra gente Uhum. desse projeto de mini basquete aí. Então, aí desde 2017, porque na universidade a gente tem, na universidade pública, né, a gente tem 3 pilares, né? O professor tem que garantir o ensino da aula, né, beleza? Fazer pesquisa, né, estudar e promover extensão. O que é extensão? É atender o público, né? Atender a comunidade, dar retorno à comunidade daquilo que você produz e daquilo que a estrutura da universidade pode te proporcionar. E aí eu investi nisso, cara. Eu investi pesado nisso. A minha unidade aqui, a Faculdade de Educação Física aqui, tem uma, tem uma vocação para isso. Já havia projetos de extensão aqui na área do atletismo, do futebol, da ginástica rítmica, do judô depois, da natação, já com uma perspectiva de iniciação e formação esportiva. O atletismo, por exemplo, chegou a dimensões de ter atletas já pan-americanos e assim por diante, todos formados aqui, sempre um processo de formação, né? Formação e iniciação. E aí eu peguei e abracei isso com garra no basquete, cara. Eu tenho uma estrutura muito legal aqui, de quadra, de Muito material, legal. muito legal, assim, agradecer e já valorizar aqui tanto a direção da faculdade, na pessoa do Maurício Bara e agora do professor Jefferson Viana, né? É, que ao longo do tempo, né, com as políticas mudando ou não, conseguiram deixar um legado esportivo aqui para a cidade, para a região muito grande, tem uma estrutura muito legal. E ter a estrutura não basta, né? Então vamos botar ela para frente, né? E aí surgiu essa demanda, essa necessidade de fazer a mesma proposta de incentivo da extensão no basquete. E aí já existia um projeto de extensão aqui em basquete, mas estava muito na mão de alguns bolsistas, né? Os meninos muito voluntariosos, mas tá até um deles aqui, o Edson, um salve para o Edson.
mas que faltava algum tipo de orientação, de recurso, e aí eu falei, é o que eu quero, né? Tá tudo aqui, estrutura, enfim, vamos embora. Aí surgiu a possibilidade de montar uns projetos. Aí o primeiro projeto foi um de formação, Bia. Formação esportiva mesmo. Inclusive, a gente participa da Copa Serrana aqui. Aproveitar, né, mandar um salve para todos os nossos colegas aí da Copa Serrana, da Gobel, Sim. Thiago, Valfredo, Rodrigo. O Rodrigo falou que ia perturbar a gente aí. É, Ele está aí. tá aí? Dagombel está aí também. O Rodrigo Trabalho falou para excelente também. Rodrigo falou para eu não falar que um dia eu enterrei na cabeça dele, mas depois a gente conta essa história aí. Não, preserva, preserva ele é amigo, é amigo. Mas aí, o primeiro projeto começou nessa estrutura de formação, formar equipes, né? Aí a gente começou a montar aí as equipes, as categorias menores, mas existia sempre um gap aqui em Juiz de Fora e região, Bia, que é começar muito tarde o basquete, né? Que eu acho que não é só aqui, é em boa parte do É país, né? Brasil Mas, isso aí. mas aqui era muito evidente, assim, 14, 13 anos é quando os meninos apareciam. Pra você ter uma ideia, né, o Fábio Melo, né, que é daqui, o falecido Fábio Melo, que saudoso, ele é daqui. Eu me lembro, convivia no PBF, eu lembro dele aparecer lá com 14 anos, você imagina só. Né? Então, Imagina se ele começasse com 3, com 4. aí eu sempre tive isso agarrado aqui comigo, né? E quando eu tive lá em Portugal, o clube que eu treinava, eu era treinador de equipe quase adulta, né? Sub-21, mas convivia no clube e o mini basquete era uma festa lá no país, entendeu? Acontecia, né? Todo sábado eu ia ao clube e estava tendo mini basquete, todo sábado. Eu falei, como é que no Brasil a gente não consegue fazer algo assim, né? Além disso, em 2014, cara, o professor Paulão, que é um outro professor aqui de basquete da faculdade, ele botou na cabeça dele que ele ia incentivar o basquete. E aí ele propôs um curso de formação de treinadores, e aí nós tivemos aqui durante 4 meses o Braulio e o Flávio Davis, Braulio Alvarenga e Flávio Davis, com um piloto, eu acho que eu posso dizer assim, a ideia do Instituto Superão hoje em dia. E ao final do processo de formação de treinadores que eles fizeram aqui com os professores da escola pública, foi feito um festival. E aí esse festival me ficou sempre na cabeça, né, cara? Poxa, um festival, pô, os caras deram um show fantástico. E também lá em Portugal eu sempre via os festivais, né? E aí quando eu tive a oportunidade de botar a mão aqui, eu falei, poxa, é o Mini, vamos fazer um Mini. E aí, em 2017, em novembro, dois alunos, o Israel e o Pedro Henrique Lobão, me procuraram querendo participar das ações de basquete. Eu falei, então é com esses caras, porque sozinho ninguém faz nada, né, É Beto? quem quer, né, Dilson? É isso Isso aí aí. mesmo. Aí os meninos muito envolvidos, e aí a gente começou. Nós pegamos uma lista dos alunos que participam, das crianças que participaram de 6 a 10 anos da colônia de férias que teve aqui na faculdade. Aí botamos tudo no WhatsApp, convidamos pais, cara. Porque até então não existia nada desse tipo organizado aqui na cidade, na região. Pois é isso que eu ia te falar. Quando eu recebi a tabela da Copa Serrana no passado, pô, a gente vê lá, Clube dos Funcionários, tal. Aí eu vi, Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu falei, peraí, os garotos estão entrando na universidade com 15 anos, pô, não é possível. Eles vão botar gato, tem alguma coisa errada. Aí o Rodrigo me explicou, falou, não, é o projeto do Dilson lá e tal. Aí quando eu fui que eu vi o mundo que é, a estrutura que é e a beleza do projeto que é. Parabéns mesmo. Mas vai, Ah, continua valeu. aí. Então, aí o Mini veio com esse desejo, né, cara? E o principal, quando você quer fazer alguma coisa, pelo menos eu penso assim, você tem que se sentir incomodado com alguma coisa, né? E daí você começa, e eu me incomodava com essa questão de observar no Brasil e observar principalmente aqui na nossa região, que tem um potencial absurdo, absurdo para o basquetebol, de não ter essa oportunidade de começar antes, né? Aí eu falei, pô, Mini. E aí já vinha alguns anos trabalhando a ideia do Mini na cabeça, tinha algumas ideias já bem definidas, mas uma coisa é quando você tem ideias, outra coisa é quando você põe a mão na massa, né, cara? E aí esses dois alunos toparam a ideia e nós começamos. Fizemos uma divulgação via WhatsApp nas crianças da colônia de férias. Na semana seguinte tinham 15. Aí eu falei, pô, 15, né, cara? Eu achei que ia ter 5, né? E aí o projeto começou. A gente tem as tabelas aqui, aquelas tabelas da Lifetime, né, que você consegue ajustar. Depois até não me deixa passar, eu queria falar um pouquinho sobre possibilidade de fazer mini e envolve essa questão das tabelas, me lembra aí.
E Tá, aí vou anotar aqui. nós pensamos o quê? Vamos fazer o quê? Vamos simplesmente fazer basquete, né? Como fazer um mini, mas como que a gente vai fazer o mini, né? Aí nós sentamos e falamos assim, a gente precisa saber o que ensinar, como ensinar e quando ensinar. Aí sentamos lá, estabelecemos aqui uma ideia bem primitiva a partir daí, estabelecemos uma metodologia e começamos a tarefa. Eu até acredito que o sucesso todo não é bem só ter a estrutura, não. Porque às vezes você pode ter a estrutura toda e não conseguir otimizá-la, né? Acho que a grande questão aqui é a metodologia, que eu acho que é fundamental a maneira como você interpreta o Mini. E aí nós começamos Gilson, a... vamos, para a gente não se perder no assunto, esquece o tempo. A gente fica 4 horas aqui, não tem problema. Você vai dar uma aula sobre mini basquete. A Ana está perguntando qual é a faixa etária desse mini basquete. E aí você aproveita e entra na questão da tabela. Show. Relaxa o coração, solta a voz e dá uma aula aí pra gente. Que sou eu. Ô Ana, obrigado aí pela pergunta. No caso aqui, nós vamos dos 6 aos 12 no mini basquete, né? Inicialmente, a gente tinha receio de começar mais cedo, começamos dos 9 aos 12, depois a gente percebeu que era possível e fazemos atualmente aqui dos 6 aos 12. Dividido em três, a gente chama de Baby, são as três primeiras idades ali, 6, 7 e 8. Kids, que é 9 e 10, e Mini, que seria 11 e 12. Essa é a estrutura que a gente colocou aqui. Tá até uma mãe de um aluno aqui. Depois fala bem, Karina, fala bem aí do Mini. E aí criamos a estrutura, Bel, de como montar aí o Mini. E aí em 2018 as turmas foram crescendo, né? E a gente pensou que já estabelecemos uma maneira do que ensinar, como ensinar e quando. Agora a gente precisa avaliar. E como é que a gente vai avaliar? Vamos avaliar brincando. Aí surgiu a ideia dos festivais, né? Aí surgiu, pegando lá o exemplo do pessoal do Minas, né? Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, vamos ser justos, né? Já existe festivais de mini basquete nesses formatos que nós fazemos aqui há um bom tempo. É lógico que nós demos o nosso toque aqui da nossa intenção, mas aí começamos a fazer os festivais. Eu lembro que o primeiro E festival Minas teve a influência do Ricardo Borranic, que foi contratado, né, pela fantástico isso. federação, Em que deu 2015, esse upgrade exatamente. também, né? Com certeza, com certeza. É uma pena, assim, uma pena é que a dimensão do basquete, até por isso é muito valoroso você ter me chamado aqui, né? Para falar de Minas, porque eu estou mais para o Rio do que para BH, né? Porque Juiz de Fora é ali, né? A gente abre a janela aqui e sente o cheiro do mar, né? Mas, assim, o basquete mineiro mesmo, se você for falar, o pessoal de BH com razão fala assim, mas sempre teve mini aqui, e é verdade. Do restante do estado, a nossa iniciativa aqui ela é muito peculiar mesmo, porque em outros locais não tem, né? Deixa eu só colocar aqui, porque senão o celular vai descarregar. Peraí, Bia. Tá Vai. todo mundo aí, todo mundo amigo, né? Tá todo mundo em casa. É, Beleza. vamos aí que aula de mini basquete não é todo dia, não. E é muito Quem sou importante eu? esse tema aí. Eu te falei que eu É, escalei esse time do Sudeste aí com muito muito carinho, cuidado, né? né? É. Um E de aí, mini, o outro das ligas regionais, o outro do basquete escolar e o Nilson do alto rendimento. Vai. então, aí o primeiro momento foram fazer os festivais. Aí nós propusemos aí festivais de 3 em 3 meses. Era o que atendia aqui a região. E convidamos os amigos, né, cara? Aliás, não os amigos, convidamos todo mundo, Bia. Convidamos todo mundo para poder trazer aqui. E, assim, uma das grandes preocupações iniciais era saber se as pessoas que iam participar, além do nosso grupo aqui, entenderiam a mensagem, né? E qual que era a mensagem aqui? A mensagem era fazer com que o mini basquete, inicialmente, aqui principalmente na nossa região, e eu acho que isso pode se transferir para grande parte do Brasil, que ele tivesse uma função não de ser a primeira etapa da formação esportiva. Porque sempre pensa, né? Eu sempre ouço e concordo em parte, de que o mini é importante para massificar, para depois a gente ter novos jogadores ou melhores jogadores. Concordo, por um lado, sim. Mas isso, na minha opinião e na nossa interpretação aqui no início, isso não era o principal, jamais.
Isso daí talvez fosse uma consequência do futuro, e já acaba sendo. Nós temos 2 anos e meio e já temos alguns resultados nesse sentido. Mas que o Mini fosse simplesmente uma proposta de se fazer ter mais pessoas, não só as crianças, mas pais de crianças, árbitros, inclusive. Árbitros aqui da região vieram a primeira vez no festival de Aliás, Mini. a arbitragem dos seus garotos aí na Copa Serrana é excelente, cara. Eu Ah, acho que a não, a gente fez galera uma aqui. etapa que eram os árbitros aí excelente, cara. Excelente mesmo. Todos, não sei se você conheceu bem, mas teve um curso de formação aqui da federação dado pelo Davi. O Davi, excepcional aqui com a meninada, eles são um pessoal bom. Mas, independente disso, lá no Mini, a arbitragem, eu queria citar um ponto que a gente queria criar uma cultura para poder fazer com que o Mini acontecesse sem ser uma competição precoce, entendeu? E aí a arbitragem teve uma passagem engraçada que no primeiro festival veio um menino que era árbitro, estava acostumado a pitar jogo e tal, de competição. Ele marcou uma volta de bola no mini de 7, 8 anos, entendeu? Só que assim, nós não criamos um regulamento. Eu conversei com os professores, né? E o pessoal falou, vamos estabelecer a dinâmica do jogo dessa forma. E aí todo mundo caiu na gozação com ele, entendeu? Acabou virando aí um meme aqui dos festivais. E aí, ao longo dos anos não, ao longo dos meses, os festivais foram crescendo, não só em número de participantes, mas também em número de equipes, né? Três Rios sempre foi um parceiro, o PBF também, Valença no estado do Rio, para você ter uma ideia, Juiz de Fora está muito próximo aqui, né? A região sul-fluminense, né? No último festival nós tivemos aqui o pessoal de Teresópolis também, o Vitor conseguiu trazer o grupo aqui, o Dagobel está sempre prometendo vir, ainda não conseguiu. E dentro de Juiz de Fora mesmo e da outra parte aqui da Zona da Mata, nós tivemos pouca aderência. A gente fica triste por um lado, né? Porque a gente acredita que o Mini, como eu disse inicialmente, não é a solução para formar gente estar envolvida com basquete e aqueles que estiverem estarem envolvidos. Opa, acho que travou aqui. Opa. A imagem travou, mas o som tá indo. Ah, então beleza. E aqueles que forem estar envolvidos, né, Bel, estarem envolvidos de uma maneira que pegue uma mensagem positiva. Porque, em geral, a gente vê o esporte sendo tratado, né, de uma maneira, até em alguns ambientes, né, até dentro da educação física mesmo, de uma maneira marginalizada. E, na verdade, nas idades iniciais, ele tem que ser a maior expressão de lazer, entre aspas, né, com um objetivo, com conteúdo, é claro, para que as crianças e os pais gostem do esporte, né? Alguém continue no esporte depois. Então, essa era a mensagem do Mini aqui. E aí, haviam duas relações aqui que a gente tentou estabelecer. Uma delas era a diferença entre competição e competitividade nos festivais. Competitividade existe, né, cara? Os meninos querem competir. Claro, Agora, é inerente ao ser transformar humano, um, né? transformar um festival em características de competição, aí a gente não atenderia o objetivo anterior, né? E aí não tem, aí estabelecemos algumas normas, não tem placar, todas as equipes jogam com todas, né? E estamos aí envolvidos com o Walls, um abraço aí para o grupo aí da Walls, Yura, né, Humberto? A essa é Yura um está aí monstro. presente, representando. É, Vamos aí, talvez, né, unificar aí essas mensagens para que no Brasil a gente possa ter uma mensagem mais definitiva, né? E aqui nós estamos fazendo de acordo com essa nossa interpretação. E tivemos o apoio da Federação Mineira. Por incrível que pareça, atualmente, nos Legal. últimos 2 ou 3 anos, Juiz de Fora não tem nenhuma equipe que disputa nenhum campeonato oficial da Federação. Mas a Federação está presente em todos os festivais que nós temos feito aqui, auxiliando tanto na organização quanto na premiação. E aí as medalhas, todas as crianças recebem medalhas da federação. Também distribui bolas, a gente faz aquelas brincadeiras com os pais no final do festival. E onde que eu parei? Vamos lembrar. E eu estou falando da competição e da competitividade. Aí outro ponto importante também que a gente destacou aqui, observou no Mini, é sobre... olha, minha cola aqui, perdi minha cola. Tá, deixa eu lembrar. Pô, você me empolgou para falar daquilo que a gente gosta, né, cara? Aí, Nada, vai aí, cara. A aula não é todo dia, não. Assim, só para tentar
enquanto você procura a sua cola aí, assim, eu não vejo uma ferramenta melhor e mais barata para promover saúde e educação ao mesmo tempo do que o esporte. Então, assim, a Sem gente, você dúvida. falou que é marginalizado, e assim, eu não entendo por quê, né? Porque é uma forma tão barata de promover saúde e educação ao mesmo tempo, né? É, Pontualidade, etc. aham. E é marginalizada ainda, não sei por quê nem como, mas Só aproveitando um gancho aí, eu vejo que até muito por parte das nossas ações, né? Às vezes, né? Nós temos é que defender ele de uma maneira e com boas práticas, né? Mas eu vou continuando aqui então. Aí, vai. para poder empolgar aqui a galera, né? A gente estabeleceu 3 regras, Bel. Deu uma meio que de maluco aqui. 3 regras não, 3 objetivos principais. Quando você pensa assim, não, tem um mini basquete lá, né? O meu filho vai lá, vai aprender a arremessar, fazer bandeja, driblar, vai. Isso com certeza vai. Senão não estamos aqui ensinando, né? Mas tinha 3 objetivos. A proposta que a gente estabeleceu para que ele funcionasse como um processo de massificação do interesse pelo basquete tinha 3 objetivos. O primeiro deles é gostar de basquete e querer conhecer basquete. É o primeiro ponto. Porque talvez para os grandes centros o basquete seja um esporte mais natural, mais conhecido e tal. Mas, em geral, na escola tem poucas opções e tal. Então a gente falou assim, No bom, essas país do crianças que futebol é difícil. Pois é, eu falei, as crianças que aparecerem aqui, querendo ou não, eles vão conhecer e vão gostar um pouquinho mais dessa história aí da bola laranja. A segunda era fazer uma cesta todo dia. E aí, até nessas Zoom Clinics que a gente tem participado aí, a gente ouve, às vezes, algumas opiniões, né? E uma delas reforçou ainda mais a opção nossa de colocar isso como objetivo, fazer uma cesta todos os dias, que é a relação da altura da cesta e do tamanho da bola, né? Não sei o que você pensa, mas eu penso o seguinte, Eu acho que tem que facilitar ao máximo. para o menino que já joga, o Pipe está aqui, o filho dele, o Iago, meu sobrinho aí, um abraço para ele. O Iago tá fazendo 11 anos. O Iago, se botar a cesta a 4 metros, ele vai arremessar e vai querer Ele mete acertar. bola, é isso aí. Mas é outra realidade. É outra realidade. A gente não pode trabalhar no mini pro excepcional. A gente tem que trabalhar para Claro. todos. E aí, para todos, o menino ou a menina que pega a bola pela primeira vez, a primeira preocupação dela quando a bola vai lá para o alto é a bola não bater na cabeça dela. E se a cesta está um pouco mais baixa e ela tem a primeira oportunidade de acertar o aro, às vezes não é nem a cesta, o desafio que ela vai perceber, a motivação vai gerar aí um grau de interesse pela modalidade fantástico. Então, assim, a gente colocou como segundo objetivo fazer uma cesta todo dia. Nem que a gente tenha que abaixar a cesta o Aqui na máximo que puder. Aqui na Uhum. Argentina, 90, nos treinos que eu vi de mini basquete do meu filho, que tem 5 anos, 90% dos exercícios, não importa se é coordenativo, o final Tem a vai a cesta. sexta. O final Isso vai a aí, sexta. isso aí, Porque é isso o aí. objetivo do jogo, você pensa em basquete, bola ao sexto. Para um Isso garoto aí. de 5 anos, ele tem que ir a sexta. A E gente ter o até. sucesso, né, e conseguir fazer é fundamental para Com, o gostar que você comentou com, aí. com certeza. E aí a gente até pode fazer relação com outros esportes, né? Falar assim, cara, no futebol ele vai fazer o gol, né? Mas pro gol tem o goleiro. Então tem que chegar até lá e tal. No qualquer exercício no basquete você põe a cesta ali. No vôlei, pô, qual que é o gosto ali pro que tá começando? É dar uma cortada? É fazer a bola cair Botar do a lado bola de no lá? chão, né? É, Agora no basquete a gente tem uma arma fenomenal, que eu coloco aqui, o James Naismith foi fantástico há mais de 100 anos atrás. Aquele encantamento de fazer a bola entrar no cesto que está mais alto que você é fantástico. Então, se todo dia uma criança faz uma é. cesta, ela quer voltar. E a gente ainda tem uma outra particularidade aqui no Brasil, né? O futebol, qualquer criança consegue chutar uma bola. Minha filha de 2 anos chuta a bola e ela passa de uma linha, não importa qual é, e ela grita gol. Entendeu? Uma criança na natação, ela consegue chegar do outro lado. Pode demorar 10 minutos, mas ela vai chegar do outro lado. Se a gente não abaixa a cesta, o basquete já é o esporte do não pode, né? Não pode pisar Isso na aí, linha, não pode exatamente, soltar a bola, exatamente, não pode em 8 exatamente. segundos, não vai estourar 24. Então já tem muita limitação que acaba
se tornando pouco interessante para a criança nova, né? Para garoto novo. Com certeza. E, pô, se ele não consegue o objetivo do jogo, ele nunca mais vai voltar. Se o técnico Sem enche o dúvida. saco dele em vez de dar alegria para ele não vai voltar. Então, Exatamente. pô, o mini, assim, eu já ouvi umas palestras aqui que assim, o mini basquete não é basquete em miniatura, é basquete para crianças. É diferente. Exato. É isso É aí. muito diferente. E aí, linkado a isso que você falou, os 3 objetivos que a gente colocou aqui, parece que se eu falar isso para qualquer pai, ele fala assim, então meu filho vai vir aqui só para conhecer, para fazer uma cesta todo dia, e o terceiro é querer voltar no dia seguinte. Aí quando o pai, quando eu falo isso com o pai, ou quando um bolsista fala com o pai, ele fica assim com o olho arregalado, eu falei assim, se ele voltar no dia seguinte, você pode ter certeza que os outros objetivos, de conhecer a técnica da modalidade, a gente nem chama de técnica, a gente chama dos elementos do jogo, de aumentar aqui a coordenação motora dele, de querer resolver situações, problemas. E aí entra a metodologia, né? Não importa se ele tem 8, 9, 6, 7, nós vamos criar ali uma dinâmica de exercício que ele vai ter que aproveitar a vantagem. Ele está na frente do adversário e vai ter que fazer lá. Lógico que aumenta o desafio, né, Bel? Você tem que montar exercícios mais criativos. Mas aí nós vamos fazer isso. E todo dia ele vai jogar um pouco, mas ele não vai jogar um pouco todos os dias, né? Até a gente brinca aqui na hora de montar a aula que a gente fala assim, tem que ter um jogo todo dia. Mas o jogo não é a aula toda. 5 minutos ali já é o suficiente para ele poder ter a dinâmica. Então, assim, dentro dessa proposta surgem as regras, entre aspas, que regem o Mini e surge a metodologia também. Uma coisa que eu queria destacar aqui que é muito legal, se a gente for pensar o Mini como uma primeira etapa da formação, mas se a gente for colocar ela como o principal objetivo do Mini, a gente não consegue alcançar os objetivos que eu coloquei aqui. A gente não consegue fazer o menino ter curiosidade pela modalidade, querer aprender. A gente não consegue fazer ele se interessar em voltar no dia seguinte. A gente não consegue fazer ele arremessar a cesta todo dia. Porque aí a gente vai começar a discutir se com 10 anos, se 9 anos, a cesta tem que estar mais alta ou mais baixa, se a bola tem que ser... porque nos Estados Unidos os americanos aprendem com a bola normal, com a cesta... São mundos e mundos diferentes. A gente tem que olhar para nós. jeito que a gente aqui chuta tampinha, lata de refrigerante para jogar futebol, faz golzinho, lá todo mundo tem na sua garagem, na sua praça, tudo, né? Então, a gente tem que adaptar... Não é adaptar o Mini, né? É construir um Mini de tal maneira que se atenda aos reais objetivos dele. Que, ao meu ver, Bel, nesse momento aqui, não só em Juiz de Fora, mas no Brasil, ele precisa existir. Ele precisa existir. E para ele existir, a gente tem que criar maneiras dele ser agradável, porque, poxa, já tem tanta competição pela criança fazer uma série de coisas, ele tem que se interessar por aquilo. E aí, dentro disso, eu acho muito importante a metodologia, sabe? Por exemplo, como é que a gente faz o menino conhecer mais de basquete? Aí vou citar aqui, dar um salve aqui aos meus bolsistas, que são os alunos da faculdade, né? Que a gente criou a ideia, desenvolveu e agora quem executa são os alunos. É um grande laboratório para eles. E eles dão show, cara. Eles são fantásticos. E aí, qual que era uma ideia? Todo dia, quando começa uma aula, toda aula, quando começa um treino, você não reúne o grupo para falar, o treino vai ser assim hoje, não é uma proposta, uma estratégia metodológica natural? Fantástico. Sim. Então, nesse momento, nós vamos fazer eles se interessarem mais pelo basquete. Sabe como? O assunto da aula vai virar uma curiosidade. E aí vou dar só um exemplo aqui, que até para motivar a galera a pensar desse jeito. Vamos supor que o tema da aula, não que o objetivo, mas o tema da aula fosse passe. Aí, ao começar a aula, a gente ia falar sobre a Magic Paula. Por quê? Poxa, vocês só ouviram falar que tem uma jogadora que chama Magic Paula? Magic. Poxa, por quê? Não, porque ela tirava cada passe assim, parecia que ela estava tirando da cartola, ela fazia magia com a bola e não sei o quê. E olha, isso é fundamental. Você sabia que ela não é a cestinha da seleção brasileira? Ela é a mais assistência deu. O que é assistência? Assistência é quando você dá o passe para o seu colega e ele vai para a cesta. A criança fica louca, Bia. Aí na hora da aula, ela quer passar a bola, cara. Mas aí você pode fazer isso para todos os temas que você quiser. E o basquete é muito rico em termos de conteúdo. Não, e além do valor da coletividade, né? E não do individualista de ser o cestinha, tirar esse peso também, que às vezes os pais influenciam nisso. Tem que ser o cestinha, tem que fazer cesta. Exato. E como diz outras escolas também, a Argentina, a escola espanhola,
Escola portuguesa, o Mini também vai além do jogo, né? Ele é para promover a atitudinal, para promover o social e assim por diante. Então você junta uma coisa com a outra. Então, assim, toda aula começa com a curiosidade. Toda aula começa com a curiosidade. E depois, eu entendo que para desenvolver aí os elementos do jogo, né? O arremesso, o passe, o drible, é preciso em algum momento ter repetição, não tem jeito, é claro. Mas no Mini não é esse o momento, porque não só a geração atual também, ela quer as coisas prontas, né? Elas estão Estão ali. acostumados. E aí, e assim, o menino tem lá 8 anos, chega lá todo interessado pelo jogo, você põe ele lá simplesmente para aprimorar a técnica do movimento. A gente sabe Sem lance livre de terra. as pesquisas na área do esporte, do talento, mostram para a gente que há uma diferença grande entre iniciação precoce e especialização precoce. Por exemplo, seu menino, eu já vi os vídeos do seu menino, fantástico, cara, fantástica. 5 anos. Ele está numa iniciação precoce. Tem problema nisso? Não, não tem problema nisso. Agora, a especialização precoce é que gera as interpretações que não valem, na minha opinião, atualmente para o Mini no Brasil. Porque você vai exigir nível de cobrança quando você especializa, resultado, e sabe, na boa, você não vai fazer com que o menino que está envolvendo-se no esporte pela primeira vez tenha interesse em continuar por muito tempo. E a gente não pode pensar nas exceções, né? Aquele filho de alguém que viveu o esporte, vive o esporte no dia a dia, vai continuar, faz parte do dia a dia dele. Mas, em geral, nós não trabalhamos com as exceções, nós trabalhamos com todo mundo. E o Mini é essa ideia, né? Se é massificar, é para todo mundo. E aí, desse jeito, a gente consegue fazer mais pessoas estarem no mini basquete. E tem uma coisa que a gente depara aqui, que é um dilema grande, é se os meninos continuam, se eles vão continuar no mini. Aí até tem uma frase que a gente fala assim, eu não quero que ele continue. Se ele continuar, ótimo. Mas enquanto ele estiver aqui, que ele esteja aqui, sair, o mini continua dentro dele. O mini não, o basquete. Porque pode ser que mais lá na frente ele surgiu outros interesses e pode ser que mais lá na frente ele volte para o basquete. E ele vai voltar pelo basquete em função de uma experiência positiva que ele teve. Então, eu acho que assim, no nosso país atualmente, se não houver uma movimentação para que o mini seja feito nesse interesse, a gente não vai conseguir massificar. Se ele gerar, não vai conseguir não só massificar, mas ter mais mini em mais lugares. Se ele for construído simplesmente com um formato de mini para competição, atendendo à formação esportiva, a gente não vai andar muito longe não, Berro, porque os grandes centros vão continuar sendo os grandes centros, cara. São Sim. Paulo, capital, Rio, vai continuar sendo. Eu acho que as duas coisas principais que a gente precisa para o basquete brasileiro ser muito competitivo assim, em nível mundial é mini basquete e escola de treinadores. Não tem muito como. Sem essas Eu, duas situações, a gente vai patinar e correr atrás do rabo, eu é, acho. eu também concordo plenamente. Acho que a gente está num momento até sensível para isso, né? Tem aí Sim. havido bastante discussões. E só para ilustrar um pouquinho mais, assim, é lógico que a gente é privilegiado aqui, né, Verro, para poder fazer, porque como você viu, a galera colocou aqui, a estrutura ajuda bem, mas a estrutura humana ajuda mais. Isso também é um outro fator de privilégio, que é, por Sim. exemplo, dentro de uma universidade, você ter os alunos que estão fazendo estágio curricular, eles vão lá para o Mini. O aluno que quer ser um bolsista de voluntário de extensão, ele vai lá no Mini, conta horas, ajuda ele a formar. Então, assim, eu e o projeto se beneficia dessa oportunidade. Por outro lado, eu vejo que é uma troca, né? Porque esse aluno que está ali vivenciando, daqui a pouco, quando ele formar, ele vai propagar a palavra. Vamos até falar assim, num Claro, é linguajar isso mais mesmo. religioso. E aí, ele Mas propagando a aí, palavra, ele vai ser mais uma voz falando que o Mini é interessante, porque ele teve uma experiência boa. Eu até brinco aqui com os meus bolsistas aqui, no fato de que às vezes o pessoal fala, pô, mas é difícil para você ter uma tabela adaptada, no Mini é legal você ter muito recurso, você ter muitas bolas, e é difícil ter recurso. Verdade. Mas aí eu faço um desafio com eles. Forma, vai no banco, pega R$ 10.000 emprestado. Beleza? E vai na Decathlon, vou fazer uma propaganda aqui, com pode fazer. Aqui não tem 29,90, patrocínio de 20, ninguém, você pode falar o que você quiser.
R$ 29,90 você compra uma bola de mini basquete. Com R$ 300 você compra 10 bolas. Com 900 você compra 30. Compra lá a bola de tênis, compra conezinho e com R$ 5.000 você compra 2 tabelas ajustáveis. Aí você vai lá no clube que não tem nada, ou então vai lá na escola que não tem nada e oferece, cara. Se você for lá no clube de classe média alta, você vai lá ou menos, e cobra, vou falar aqui a realidade de Juiz de Fora, que talvez para uma cidade grande seja muito pouco. Cobra R$ 40, cara, para uma criança fazer mini. Eu garanto que se ela gosta daquilo, vai ter uma, depois vão ter duas, vão ter três, vão ter quatro, e ao longo de um ano você pagou seu empréstimo. E depois você Gilson, vai só. eu lá na Bahia, eu treinava meninas que na primeira aula chegaram, uma ONG lá, um projeto social. Na primeira aula tinha 2 bolas de vôlei para dar treino de basquete numa quadra de terra sem tabela. Eu cheguei lá para isso. Aí as meninas, tipo, tinham 2 de tênis e 30 descalças. Aí eu falei, ó, basquete se joga com tênis, tênis e meia, questão de regra e tal. Aí as meninas olharam para mim e falaram, então eu não vou poder participar, porque minha mãe só deixa eu usar o tênis para ir para a escola. Eu só tenho um e minha mãe só deixa eu usar para ir para a escola. Aí ali eu tomei uma porrada, eu estava vindo de Rio de Janeiro, etc. Tomei uma porrada assim que entrou. E aí eu falei, Ah, então beleza. Então as duas que estão de tênis, tira. E eu não tinha tabela, eu improvisei com cone, cara. Eu botava um cara do masculino e o outro, era cone. E a gente tem, treinava. E, não, e, e as meninas eram felizes demais na terra rachada lá no sol de 60 é graus. isso aí, Então, é isso assim, aí. a gente tem que se adaptar, velho. Tem que se Com adaptar. O certeza, né? corcunda sabe como se deitar, né, não? Boa, essa eu É, não meu irmão. conhecia. Pô, isso aí, meu velho. Tem Não, que, tem que fazer, a gente tem que e, fazer. e assim, parece para nós dois, né, assim, que a gente está bem alinhado nessa ideia de pensar o Mini, né? Parece óbvio, né, para nós que o Mini é possível e que ele tem que acontecer para mudar o cenário, né? Porque só vai. Material humano o Brasil tem, né, Bela? Não tem como, né? A Sim, gente tem pô, é o material melhor humano. material humano do mundo, miscigenação. O lado bom dos 388 anos de escravidão é esse material humano que tem pra gente aí, velho. Com certeza. Um Pô, Nenê, um Leandrinho, um Didi, um Caboclo, um Iago, vão sempre surgir. Agora a questão é que com o Mini a gente consegue dar mais chance a outros desses que não aparecem, né? E eu claro. estou falando agora já no produto final do Mini, que não é o objetivo inicial dele, né? Estou falando do mínimo, estou falando da iniciação esportiva, né? Então eu acho que não tem que haver desculpa, igual você citou esse exemplo aí da Bahia, né? Não tem que haver desculpa para não fazer. E assim, o Rodrigo aqui, nosso amigo, ontem no grupo da Copa Serrana lá, ele brincou que ia estar presente aqui, nem sei se ele ainda está. Aí ele falou, citou lá que deveria se massificar pela escola. Assim, temos um debate grande aí dentro da escola, né? Mas eu acho que qualquer ambiente formal ou não formal, dentro dessa sugestão que eu dei aí dos R$ 10.000 da Decathlon, ou menos, não precisa nem disso. Você deu aí grande exemplo aí. É É possível criatividade, fazer. bambolê, cone, tem um monte de formas mais baratas também. É lógico assim, não é o ideal, mas para você Não é não o ideal, deixar de claro que não. para não deixar de fazer, você tem como fazer. E o mini, eu até brinco que o basquete é só desculpa, porque o mini, na verdade, é uma proposta de iniciação esportiva, né? E assim, é preciso ter também o valor da motivação. Aí entram os eventos, né? Pra você ter uma ideia, nós aqui esse ano, a nossa expectativa era não só fazer festivais, mas fazer também modelos de jogos. Porque os meninos, quando chegam ali na idade de 11 anos, naquela fase de transição, tem meninos aqui que estão há 3 anos no mini basquete, e assim, o festival ainda é um momento de festa, né? É a festa do basquete. Vem a família, ele ganha uma medalha, ele joga vários jogos, convive com gente de outro canto, é uma festa. Mas quando chega assim em algum momento, essas idades já precisa de se proporcionar a transição. E aí a gente já iria iniciar aqui uma proposta de jogos que fariam essa transição para aqueles que quisessem. É muito comum também o menino ou a menina não querer. Às vezes a gente fala menino, né? Mas é bom destacar, né? O mini é preciso e é necessário e é possível ser misto, né? Sim. Até para fomentar ambos os gêneros aí. Gilson, E faltam 15 segundos. A gente volta, lógico que a gente não saiu da apresentação até agora do mini basquete, mas está ótimo.
Eu até vou publicar isso aqui como aula de mini basquete lá, BH, BH Para, não,